Boa tarde, gente. A gente está um pouco adiantado, mas eu acho que esses textos, agora, tanto a Tatiana Roque como a Nancy Fraser, elas são uns textos um pouco mais curtos, então acho que a gente pode dar uma adiantada, né? Não sei se vocês se incomodam. Mas o texto que eu vou falar para vocês é o texto chamado da Redistribuição ao Reconhecimento, Dilemas da Justiça numa Era Pós-Socialista. Esse é um texto da Nancy Fraser, que é uma filósofa americana da teoria crítica. Sim, eu vou explicar para vocês, em linhas gerais, o que é a teoria crítica, mas, assim, em linhas gerais, assim, não se apeguem a esse conceito, porque vou reduzir ele a dizer que ele faz parte de uma tentativa filosófica de unir a teoria e a prática. Então, todos os conceitos que a Nancy Fraser está usando, quando ela faz um projeto de teoria crítica, ela está querendo falar sobre conceitos que a gente pode usar tanto na filosofia política enquanto teoria, quanto numa luta política enquanto prática. E essa tradição, ela é uma tradição principalmente da Escola de Frankfurt, na Alemanha, e tem, assim, como seus principais filósofos, por exemplo, Adorno e Horkheimer. E ela também usa vários conceitos do Marx. Então, é mais ou menos por aí que é essa tradição. Mas, especialmente, a Nancy Fraser é uma autora feminista. Então, ela vai querer trazer essas questões específicas para dentro da teoria crítica. Tanto que ela tem vários outros livros também sobre feminismo e outras questões. Mas esse texto específico é um artigo publicado em 2001, e, em 2003, ela vai escrever um livro também, tipo, um outro filósofo crítico, que é o Axel Honneth, sobre esse mesmo tema. Então, por exemplo, se vocês pegarem esse livro, ele é um livro muito mais difícil, mais denso do que esse artigo. Tanto que, se vocês lerem o artigo, vocês perceberam que ele é bem fácil, assim. Ela explica o conceito, ela retoma, ela vai, ela volta. Tanto que, tipo, se você lê a primeira página e a última, você basicamente tem um resumo do que ela falou durante o texto todo, porque ela é extremamente didática. E como ela é extremamente didática, eu vou fazer aqui o meu melhor para a gente poder entender esse texto, apesar de ele ser bem facinho. Mas vamos começar, então. Como contexto e introdução do texto, ela vai colocar os conflitos políticos do final do século XX nessa era pós-socialista, que é pós a queda da União Soviética. Ela vai dizer que as lutas de reconhecimento, que tem a ver com a identidade, que são tipo bandeiras de nacionalidade, etnicidade, raça, gênero e sexualidade, elas vão tomar o palco dos debates políticos nessa época. E elas vão meio que tirar o local das pautas de redistribuição, como, por exemplo, as lutas de classe ou das classes exploradas. E que, dentro desse contexto político, vai surgir um problema. Por quê? Essas lutas de reconhecimento, que estão pautadas na identidade, elas ainda estão dentro de um mundo muito desigual materialmente. Então, mesmo que todos esses movimentos políticos quisesse lutar para as outras pautas, por exemplo, a pauta feminista, você ainda tem o problema da redistribuição, que ela vai chamar de desigualdade material. Nesse novo imaginário político, ela vai dizer que o mundo ele vai precisar de remédios para tanto a redistribuição socioeconômica como para as lutas de reconhecimento cultural. E ela vai dizer justamente que é uma nova tarefa intelectual e prática. Ou seja, a gente vai querer criar conceitos, teorias e um quadro conceitual para a gente poder tanto teorizar sobre esses problemas do mundo, como também participar da luta política, por isso que é essa coisa da teoria crítica. Por isso também que ela usa esse termo na segunda página, que é o quadro de conceitos. Então, quando vocês forem responder as questões da Nancy Fraser, vocês têm que ficar atento a esses conceitos, porque elas são conceitos muito fáceis. Ela está fazendo distinções pragmáticas, analíticas, ela chama, que são, tipo, ela está querendo usar termos gerais para definir conceitos gerais para que elas possam ser utilizados em diferentes contextos. Então, todos os conceitos que eu vou falar aqui, tipo redistribuição, reconhecimento, injustiça, remédios afirmativos e transformativos, todos esses conceitos são conceitos que vocês têm que, tipo, se apropriar deles na hora de escrever as suas respostas, principalmente na segunda fase, porque assim vocês demonstram domínio do texto. Nesse sentido. O primeiro conceito que ela vai falar é sobre injustiça, em que ela está preocupada numa definição assim, genérica de injustiça.
Primeiro, ela vai distinguir entre justiça econômica e justiça cultural, sendo que a injustiça econômica tem a ver com a estrutura política e econômica da sociedade. Ela vai repetir esses termos muitas vezes, então eu vou repetir também, mas eu espero que não fique cansativo. E que, dentro dessa estrutura, ela vai dar exemplos como a exploração do trabalho, a marginalização econômica e a privação de acesso a bens de consumo e a vida material. E, como teóricos específicos que destrincham esse conceito de justiça política, ela vai dar exemplos como Marx, o Rawls e outros dois aqui. Mas, em termos de compreensão geral, ela vai dizer que, quando ela fala de justiça econômica, ela está falando com um compromisso com o igualitarismo. Então, ela não vai se especificar em destrinchar esses conceitos, ela quer falar que, quando você pensa na injustiça econômica, você está preocupada com o igualitarismo. E, para entender as injustiças culturais ou simbólicas, ela vai falar sobre padrões sociais de representação, interpretação e comunicação, nesse sentido de identidade. Então, ela vai falar sobre dominação cultural, ocultamento e desrespeito. E que também esses remédios também estão pautados nessa injustiça cultural e simbólica, também nessa questão do igualitarismo. Mas o interessante do que a gente vai falar agora sobre essa questão de remédios é que esse primeiro ponto que a gente tem que esclarecer é que esse termo remédios ele vem do inglês, que a Nancy Fraser escreve em inglês, que é remedy. E o tradutor optou para usar a palavra remédios, que eu não sei se seria a melhor escolha que eu faria, mas, na hora do texto, usem essa palavra, tá, gente? Mas ela tem a ver com essa questão de, solução, corrigir uma coisa que está errada, meio que... Não é nem remendar, porque ela tá falando no sentido de, tornar bom, assim, ou bom no sentido, no contrário de mal de saúde, né? Tornar saudável. Remediar. Não sei se remediar também seria a melhor palavra, mas ela é nesse sentido de tornar algo saudável, talvez. Remédio, não sei se é uma boa palavra, mas é o termo que o tradutor usa, então é o termo que a gente vai usar. E que esses remédios, que são, ações ou pautas contra as injustiças, tanto econômicas e sociais, elas também têm essas diferenças entre os dois. Para os remédios econômicos, das injustiças econômicas, ela vai chamar de redistribuição, que tem a ver com, redistribuição de renda, reorganização da divisão do trabalho, controles democráticos de investimento e transformações entre as estruturas básicas. Então, do termo genérico, redistribuição. Então, são pautas que pensam em diminuir as desigualdades sociais. E em remédios de injustiças culturais e simbólicas, ela vai chamar de reconhecimento, que ele está falando em mudar as representações culturais e simbólicas da sociedade. E pode envolver a revalorização das identidades respeitadas e dos produtos culturais de diferentes grupos difamados. A gente vai chegar nos exemplos específicos um pouco depois, mas é mais ou menos nesse sentido. Mas, eu vou colocar esse ponto agora, mas eu vou voltar para ele depois, que essas transformações de injustiças culturais, elas também têm a ver com mudar a estrutura cultural não só para os grupos marginalizados, mas para todo mundo. Então, quando a gente está falando de cultura, não é só representatividade positiva, mas também a transformação no modo como os símbolos culturais, eles são entendidos por todas as pessoas, mas esse exemplo específico ela fala mais tarde, então eu vou deixar mais claro depois. Porém, o que interessa remédios econômicos das injustiças econômicas e culturais, na verdade, não só a distinção entre eles, mas também os entrelaçamentos e interferências mútuas. Pensando que os remédios distributivos eles têm como objetivo abolir um arranjo econômico, ela vai chamar de desdiferenciação dos grupos, ou seja, tornar eles homogêneos. Enquanto, no reconhecimento, a gente está falando de afirmar valores e especialidades de grupo, ou seja, diferenciação de grupos, realçar as diferenças entre os grupos. Nesse sentido, a redistribuição e o reconhecimento, eles parecem contraditórios, né? Um quer deixar o grupo homogêneo, o outro quer deixar os dois grupos mais específicos. E como eles têm objetivos abrangentes, divergentes,
a Nancy Fraser vai formular uma coisa que ela chama de dilema da redistribuição e do conhecimento, que ela vai colocar assim, que se eu pudesse escrever no quadro, eu colocaria, mas eu não vou fazer isso, mas é basicamente, de um lado, da nossa esfera, do nosso espectro conceitual, a gente vai ter o reconhecimento, que tem essa questão de diferenciação dos grupos, e o maior exemplo que ela vai falar é sobre as lutas de identidade e da sexualidade. De um lado, a gente tem a redistribuição, que o maior exemplo a gente pode colocar a luta das classes, tipo das classes exploradas, e daí no meio a gente vai ter um problema, porque ela vai dizer que existem coletividades que elas sofrem tanto com as injustiças econômicas, tanto com as injustiças culturais. E dentro desse aspecto, ela vai colocar a questão de gênero e as questões raciais. Então, o dilema é esse: como quem está no meio do aspecto conceitual consegue lutar ao mesmo tempo contra, contra as injustiças econômicas e as injustiças culturais. Então, ela vai chamar essas coletividades que estão no meio de coletividades híbridas, e que elas sofrem com essas duas injustiças, tanto na estrutura econômica quanto na estrutura cultural, e que ela vai dizer que essas dois tipos de injustiças, ela não é tipo vem uma e depois a outra, elas são cooriginárias, ou seja, elas acontecem ao mesmo tempo, então não tem como dizer que uma causa a outra, elas só acontecem ao mesmo tempo. E, então elas vão precisar de tanto redistribuição quanto reconhecimento. Agora eu vou explicar tudo isso que eu falei usando os exemplos para poder ficar mais claro. E ela vai usar o exemplo do gênero e das questões raciais. Tá bom. O gênero. Com relação ao gênero, ela vai dizer que a dimensão econômica, na questão das injustiças socioeconômicas, elas acontecem de duas formas. A divisão do trabalho em trabalho produtivo e trabalho reprodutivo doméstico, ou seja, o trabalho produtivo, que é remunerado, e o trabalho reprodutivo, que geralmente fica com as mulheres, e a doméstica, que é não remunerado. É tipo a velha história de tipo o marido vai trabalhar e a mulher fica em casa cuidando da casa. Então, o que ela está fazendo dentro de casa, que é o trabalho doméstico, e cuidar dos filhos, por exemplo, é trabalho também, só que ele não é remunerado. Enquanto, quando você sai para trabalhar, é trabalho remunerado. Então, existe essa divisão do trabalho. E a outra divisão que ela vai falar é a divisão interna do trabalho, que são a condição de trabalhos geralmente associados a mulheres, são trabalhos que são menos remunerados. Por exemplo, sei lá, assistentes, sei lá, professoras, que são esses cargos que geralmente associados aos trabalhos feitos pelas mulheres que são menos remunerados. E o resultado disso é que, dentro da estrutura político-econômica, existem modos de exploração, marginalização e privação que são especificamente marcados pelo gênero. E daí a Nancy Fraser vai pontuar que, tipo, para isso, você teria que abolir a estrutura da divisão do trabalho de gênero. Ele fala assim, a gente quer que acabe esse negócio de gênero, assim, tipo, da divisão do trabalho, não é para ter esse negócio de gênero. Agora, eu gosto como ela fala isso como se fosse uma coisa simples, né? Mas ela usa esses termos, assim, tipo, não, todo dia é isso, né? Super fácil. Na questão da dimensão cultural, ela vai falar que as mulheres elas estão sendo julgadas por outros dois fatores, que é o androcentrismo e o sexismo. Dentro do androcentrismo, ela vai falar que existem normas nas estruturas sociais que privilegiam aquilo que é masculino. E consequentemente, o sexismo vai dizer que desvalorização de tudo que é feminino. E eu gosto quando ela fala sobre o sexismo, ela fala assim, não é só a questão tipo, das mulheres sendo desvalorizadas, mas são essa simbologia do que é feminino. Um exemplo assim que eu pensei na minha cabeça é, por exemplo, filmes de comédia romântica que são ditos como para mulheres, então tipo não é filme. Você quer falar alguma coisa? Oi. Enxergar a forma como ela fala do papel da mulher dentro do meio político e econômico, como se a mulher fosse enxergada como fêmea, que ela é feita para casar, para ter filhos, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, e não como alguém, como um ser humano que trabalha, que estuda,
estuda, que pretende fazer uma faculdade, a gente espera isso normalmente de uma figura masculina. Mas a figura feminina, além de ter o âmbito da dupla jornada, que seria a mãe e cuidar de uma casa, ela ainda tem que existir no meio político, econômico e social. É bem esses termos, assim. Do jeito que você colocou, tipo, a Nancy Fraser, ela não coloca nesses termos, mas é porque vocês podem perceber que ela é bem política, assim, vamos dizer assim, certinha. Ela coloca em termos abrangentes. Mas, no fundo, o que ela está discutindo é essa questão dessa desvalorização da figura feminina, tanto no âmbito da política e tanto no âmbito cultural. Que é o que ela vai colocar que, por mais que essas duas coisas, do jeito que você colocou, do jeito que a Nancy Fraser apresenta, são coisas distintas, ela vai colocar que, justamente, elas não são coisas distintas, né? Que o papel... Eu até vou citar aqui. As normas culturais e sexistas e androcêntricas são institucionalizadas no Estado e na economia. Isso vai criar uma desvantagem econômica, ou seja, a mulher que está fazendo dupla jornada, a que tem que cuidar dos filhos e vai receber um salário mínimo ali para dar conta de, sei lá, 3 filhos. Então, isso cria um local marginalizado dela, da cultura, que faz com que ela não consiga participar tanto da cultura, da esfera pública e da vida cotidiana. Então, quando essas duas coisas elas se misturam, você vê que a mulher ela acaba não tendo tempo para participar da cultura, da política, porque ela está ocupada trabalhando. Daí isso vai criar o que a Nancy Fraser vai colocar em termos. E assim, ela coloca em termos bem mais bonitinhos, assim, do jeito que a colega falou ali, é bem mais violento. Mas a Nancy Fraser ela é bem analítica. Ela vai colocar em termos assim: como as feministas podem lutar ao mesmo tempo para abolir a diferenciação de gênero, ou seja, para tornar, por exemplo, o espaço econômico igualitário, em que não tenha diferença salarial ou diferença de divisão do trabalho, quem faz o quê, mas, ao mesmo tempo, para valorizar essa especificidade de gênero. Então, ao mesmo tempo, para valorizar a figura da mulher, que, no campo cultural e simbólico, é dita como não importante. E esse é o dilema que ela está reestruturando. Agora, ela vai fazer a mesma coisa para a questão da raça, ou o que ela vai chamar de lutas antirracistas. Que a gente vai fazer exatamente o mesmo trajeto. A gente vai falar sobre a dimensão econômica, a dimensão cultural, o entrelaçamento entre elas e a reestruturação do dilema, porque o que está em jogo para ela é esse dilema, do tipo, como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Com a questão da raça, ela vai colocar que existe uma divisão do trabalho também, que é essa questão da remuneração, que ela vai dizer que existe a estruturação dentro do trabalho remunerado, que ela vai colocar assim, que são ocupações de baixa remuneração, baixo status, enfadonhas, sujas e domésticas, que geralmente são mantidas pelas pessoas de cor. Esse termo pessoas de cor também eu acho que é outra questão de tradução, porque no inglês isso é muito comum nas lutas antirracistas sobre falar people of color, que não é muito comum usar esse termo para se referir a essas coisas aqui no Brasil. Geralmente se usa o termo pessoas não brancas para generalizar tudo, assim, porque quando o pessoal nos Estados Unidos usa o termo people of color, também estão generalizando todo mundo que não é branco, no caso. Mas é um termo, de novo, que se perguntar no vestibular vocês podem usar, mas é só uma questão de tradução. Eu acho importante notar, porque quando você escuta parece esquisito, mas é nesse sentido, de pessoas não brancas. Que, voltando agora para o texto, são essas pessoas que ficam com esses trabalhos de baixa remuneração. E ela vai dizer que essa baixa remuneração tem a ver com o período histórico colonial e o passado escravista, em que, dentro dessas questões institucionalizadas no Estado, na economia e na política, ela justifica formas novas e brutais de exploração e apropriação dessas pessoas. Então, é mais do que só essa divisão, ela é interna às estruturas. E daí, agora, falando da dimensão cultural, ela vai falar que as lutas antirracistas, ou as pessoas de cor, se você quiser usar esse termo, elas sofrem com injustiças que são pautadas no eurocentrismo e no racismo cultural. Ela vai dizer que o eurocentrismo é a valorização, ou, vamos dizer assim, os privilégios de tudo que é branco, dos brancos. E o racismo cultural, ela vai falar sobre a desvalorização e a depreciação das pessoas de cor, que é estereótipo na TV,
imitações, chacota, esse tipo de coisa. Tipo, dentro da dimensão cultural, você tem essas representações que perpetuam esse racismo cultural. E daí ela vai colocar exatamente os mesmos termos sobre o entrelaçamento. Ela vai dizer que essas normas culturais eurocêntricas e do racismo cultural, elas são institucionalizadas no Estado, na economia, e que isso vai criar uma desvantagem que vai restringir a voz dessas pessoas dentro da cultura e da participação na sociedade. Então, você vai criar um grupo que, por ser economicamente desvalorizado ou desigual, eles não vão ter acesso para lutar por essa questão de igualdade econômica, cultural e política. E daí ela vai colocar exatamente a mesma coisa sobre o dilema redistribuição e reconhecimento, que fica: como os antirracistas podem lutar ao mesmo tempo para abolir a raça. Essa questão ela vai colocar raça trazendo como conceito, assim, tipo, ela coloca entre aspas. Toda vez que ela fala raça, ela coloca entre aspas. E, ao mesmo tempo, para valorizar a especificidade cultural dos grupos racializados subordinados. Então, seria uma forma de dizer, por exemplo, se nós resolvêssemos todos os problemas de racismo que há no país, nós ainda precisaríamos valorizar que houve essa luta? É que, assim, eu não sei o que você quer dizer com problemas de racismo que há no país. Ou questões econômicas, entende? Você está falando de questões econômicas. É porque, assim, quando a gente fala sobre luta de reconhecimento e falar em revalorizar esses grupos, ele quer dizer, assim, as lutas econômicas tipo desigualdade de classe, mas você tem que valorizar uma cultura, porque essa cultura é marginalizada. Tipo assim, não existe a cultura universal, na verdade, é uma cultura branca. Então, tipo, os problemas de racismo eles não são econômicos, mas é sobre o local que a pessoa ocupa na sociedade, o que a cultura dela ocupa na sociedade. Tipo, isso também é marginalizado. Então, ela está dizendo que o fato dessas pessoas serem economicamente desvalorizadas também afetam que essas lutas dela também sejam, tipo, apagadas. Por favor, o nome dos termos que ela usou, sexismo e um outro que Então, para a questão de gênero, é o androcentrismo e o sexismo. E para a questão racial, é o eurocentrismo e o racismo cultural. Agora a gente vai para uma segunda parte do texto, tá bom? Estão acompanhando? Nessa segunda parte, ela vai pensar em duas abordagens para corrigir as injustiças. Ela vai pensar em remédios afirmativos e remédios transformativos. E, no final, ela vai reformular esse dilema, porque, no fundo, o objetivo dela com esse artigo é esse dilema da redistribuição e reconhecimento. Com remédios afirmativos, ela está dizendo em corrigir os efeitos de desigualdade sem abalar as estruturas que eles participam. Então, a gente está falando de medidas afirmativas nesse sentido positivas. Assim. Então, a gente vai fazer alguma coisa sem abalar a estrutura que já está. E os remédios transformativos, eles são de remodelação de estrutura. Agora, para as especificidades de cada um. Ela vai falar, então, agora de remédios para combater a injustiça cultural e depois da redistribuição. Então, assim, tudo que a gente falou na parte 1 está em jogo para colocar essas coisas. Então, são os mesmos conceitos, só que a gente vai adicionar um pouco mais. Como remédios para combater a injustiça cultural e simbólica, remédios afirmativos seriam revalorizar, compensar o desrespeito, enquanto ainda deixa intacto o conteúdo dessas identidades e promover a diferenciação desses grupos. Essa é a definição, a gente vai para o exemplo daqui a pouco. E nos remédios transformativos, a gente está falando de desconstrução e desestabilizar as identidades e os grupos específicos. Então, a gente tem ali, em afirmativos, a revalorização e a compensação, e no transformativo a gente tem a desconstrução e a desestabilização. O exemplo, ela vai falar sobre as pautas de identidades das sexualidades, em que ela vai transformar, quer dizer, ela vai falar em termos de política de identidade gay, que são o remédio afirmativo, e política queer, que é o remédio transformativo.
Ou seja, a política de identidade gay, que é o afirmativo, ela está falando sobre positividade cultural e reconhecimento adicional, que é, por exemplo, assim, você colocar um personagem LGBT numa série, fazer mais coisas no filme, tornar essa identidade como mais reconhecimento como uma atitude positiva. Enquanto a política queer, enquanto remédio transformativo, ela está falando em desconstruir a dicotomia homossexual e heterossexual. Ela vai colocar aqui em termos... desestabilizar essas identidades enquanto fixas. Né? É uma questão de não dissolver toda a diferença sexual numa identidade humana única e universal, mas sim manter o campo sexual da diferença, múltipla, não binária, fluidas e sempre em movimento. Então, enquanto a política queer ela é sobre valorizar as identidades, quer dizer, a identidade gay, a política de identidade gay quanto valorizar as identidades, a política queer ela é sobre pegar o conceito de sexualidade, o modo como a nossa sociedade interage culturalmente com ele e propor uma coisa mais em movimento, mais fluida. E tem a ver com essa desestabilização, e tem aquela coisa que a gente falou sobre essas transformações elas serem para todos. Então, enquanto a política de identidade gay é sobre valorizar as culturas gays lésbicas, a política queer ela é sobre mudar como todo mundo enxerga a sexualidade no campo cultural e simbólico. Entenderam a diferença, né? Agora, para injustiças econômicas. Que essa aqui vai ficar um pouquinho mais complicado, porque vocês podem perceber que a Nancy Fraser ela sabe muito sobre feminismo e ela vai saber muito sobre a questão de classe, mas o próprio racismo e a questão da identidade sexual ela não sabe muito. Então, os exemplos dela mais fortes são nessas duas frentes. Então, sobre as injustiças econômicas, as afirmativas, ela vai dizer que está ligado com o estado de bem-estar liberal e é para compensar as más distribuições sem abalar as estruturas. E, enquanto... eu acho que ela vai falar em termos de, aumentar o consumo e que isso seja relativo ao emprego das pessoas. Então, compensar pela desigualdade social. Enquanto as injustiças transformativas, elas são mais associadas ao socialismo e têm a ver com reestruturar as relações de produção. O exemplo. Calma que eu me perdi aqui. O exemplo que ela vai dar é da classe explorada. Então, ela vai falar que remédios de redistribuição afirmativos, elas são, ela vai dar exemplos de transformação de renda, com programas de seguro social e de assistência pública. E que ela vai fazer agora uma crítica que quando eu li eu me surpreendi também, porque ela não tinha feito uma crítica alguma coisa até agora, ela vai fazer uma crítica agora, como esses efeitos afirmativos, eles têm o efeito geral de desviar a atenção para a divisão de classe entre os trabalhadores e capitalistas, para que a divisão entre as frações empregadas e desempregadas das classes trabalhadoras. Ela vai dizer que esses programas de assistência pública, eles focalizam os pobres não só por auxílio, mas também por hostilidade. E ela vai dizer que o problema dessas ações afirmativas é que ela vai criar um certo, marginalização desses grupos que são afetados. Ela vai dizer que, quando você dá esse tipo de assistência, você vai criar um tipo de grupo que parece que ele está sempre precisando dessa assistência. Então, ela não faz nada para amparar esse grupo de forma definitiva. É sempre para, melhorar, e ela vai dizer que, o resultado de uma classe se torna, deficiente e insansável, assim, porque ela está sempre precisando de ajuda ou auxílio. Ela vai dizer que isso acaba criando uma injustiça de reconhecimento, porque você vai criar um grupo marginalizado, que, dentro dos olhos da sociedade, ela vai estar sempre precisando de auxílio. E que o problema desse tipo de
ação afirmativa é que eles estão pressupondo uma concepção universalista de reconhecimento, ou um certo tipo de valor moral de igualdade entre as pessoas. Então, é a ideia de, tipo, como assim essa pessoa precisa de assistência? É só trabalhar. E ela não entende, e a pessoa que tem esse discurso não entende que esse grupo é marginalizado e está numa situação de vulnerabilidade por um motivo. Então, ele vai usar... Então, a assistência ela vira só um modo de, tipo, separar de quem precisa de assistência e quem não precisa de assistência. Tipo, ela vai evidenciar maior essa desigualdade social. Agora, para as injustiças econômicas e os remédios transformativos, ela vai falar que são programas universalistas de bem-estar social e que elas são muito pautadas em decisões com decisões democráticas que priorizam o acesso a todos. Então, de novo, são mudanças que afetam toda a sociedade. E ela tem justamente essa questão que ela vai colocar de dar a todos o acesso ao emprego e ao consumo, que é reduzir as desigualdades sem criar essas classes vulneráveis. E que, dentro dessas dinâmicas, elas tendem a promover o reconhecimento e tendem também promover uma certa reciprocidade e solidariedade entre os grupos, porque todos eles têm acesso. Agora, eu vou me encaminhando também para o final do texto, em que ela vai concluir, primeiro fazendo um resumo de tudo que ela falou, que nessa sessão específica, que eu vou ler assim, mas não sei se precisa. Nessa sessão, consideramos somente os casos típicos ideais puros das extremidades, do aspecto conceitual. Né? Nessa sessão que a gente fez agora, a gente falou só de classe e sexualidade. A gente não chegou a falar sobre a questão de gênero e a questão da raça. Contrastamos os efeitos divergentes dos remédios afirmativos e transformativos para as injustiças distributivas de classe, enraizadas economicamente, de um lado, e para as injustiças de reconhecimento de sexualidade, enraizadas culturalmente, de outro. Vimos que o remédio afirmativo tende, em geral, a promover a diferenciação de grupos, enquanto os remédios transformativos tendem a desestabilizá-los e abraçá-los. Vimos também que os remédios redistributivos afirmativos podem engendrar um protesto de menosprezo, enquanto os remédios de redistribuição transformativos podem ajudar a compensar em algumas formas de reconhecimento. Então, foi justamente isso que a gente viu, de um lado, de que remédios afirmativos e transformativos, dependendo de que lado do aspecto ele está, eles vão causar efeitos diferentes. E, desse modo, ela vai concluir o texto com o objetivo desse artigo, que era o tempo todo, que é um meio de reformular esse dilema em que ele se torne mais fácil para futuros usos, tanto teóricos quanto práticos. Ela vai formular assim: no que diz respeito aos grupos submetidos aos dois tipos de injustiça, qual será a combinação de remédios que funcionar melhor para minimizar, se não para eliminar de vez, as interferências mútuas que surgem quando se busca redistribuição e reconhecimento? Então, levando em consideração tudo que a gente já falou sobre os aspectos das coletividades bivalentes, e levando em consideração tudo que ela explicou sobre ações afirmativas e transformativas, a pergunta que ela deixa no final desse texto é como a gente aplica essas transformações afirmativas e transformativas em lutas bivalentes como o gênero e a raça. Esse é o final do texto, gente. Obrigada. Vocês têm mais perguntas? Como exemplo de remédio transformativo e os programas universalistas de bem-estar social, dá para citar o SUS, por exemplo? Sim, um dos melhores exemplos, assim, que é a ideia de que o SUS é para todo mundo, né? Ele não é uma política específica que foca em uma parte da sociedade, mas é para todo mundo. E como remédio afirmativo do estado de bem-estar social, aquele que cria um estigma de quem está sendo auxiliado, dá para citar, por exemplo, Bolsa Família, que, sei lá, o cara recebe o auxílio e daí o tiozão vai ver e falar, mas ele recebe Bolsa Família e não vai querer trabalhar. É exatamente isso, o melhor exemplo.
Assim a gente tem que... Então, naquela parte que você estava falando sobre a questão da igualdade de gênero, eu não lembro exatamente o exemplo que você deu, mas o dilema entre o reconhecimento e a distribuição daria para pensar, por exemplo, no caso do que aconteceu na última reforma trabalhista, que ficaram discutindo, por exemplo, de ter uma paridade da idade de aposentadoria das mulheres. E aí, isso supostamente, né, para as pessoas que defendiam, seria uma forma de reconhecer as mulheres como iguais no mercado de trabalho, se as oportunidades não são iguais, e isso acaba causando a diferença de ter todo esse trabalho não remunerado, dentro de casa e tal. Seria tipo, um exemplo viável, assim, para... tipo assim, esse é um exemplo perfeito do dilema que ela está falando, né? Esse tipo, que tipo de política parece de igualdade, que na verdade apaga a diferença e apaga todos os problemas que existem estruturalmente na nossa sociedade. E é bem essa questão que você usou, é muito interessante porque ela fala sobre essa questão da da instituição. Isso aí. Porque você vê que, na verdade, essas diferenças de gênero, elas estão escritas na lei, né? Não é simplesmente uma coisa que a gente sente culturalmente, que, tipo, essas diferenças estão escritas na lei e elas são passíveis de discutir nesse âmbito público. E por exemplo, quando se tem só deputado e senador homem, por exemplo, você vê que cria o que ela chama, né, de apagamento de voz. Então, tipo, se as mulheres elas estão nesses trabalhos em que elas não têm remuneração, estão fazendo dupla jornada, tem que cuidar do marido, do filho e ainda ganhar um salário, tipo assim, ela não vai ter tempo de se candidatar a deputado ou a vereadora. Então, tipo, daí essa discussão, por exemplo, que poderia ser feita por uma mulher, na verdade, a maioria é feita pelos homens. Dá para entender que, em resumo, assim, esse dilema da Constituição ao reconhecimento seria um dilema entre igualdade e equidade? Acho que dá para colocar nesses termos, assim. Dúvidas? Mais alguma, gente? É isso? Acho que é isso, então. Obrigada.